Oi, meus amores! Na nossa última conversa, nesses caminhos que estamos trilhando em busca da história de Jesus, nós falamos um pouquinho sobre José da Galileia, conhecido pela Igreja Católica como São José. José é o pai de Jesus, o pai material aqui, o pai aqui na terra. José, como a gente viu, foi uma figura muito especial, porque ele assumiu para si a missão de proteger Maria e proteger Jesus. Exatamente nessa fase da infância, em que ele não tinha condições ainda de se proteger devidamente. Era necessário o amparo de um adulto naquele mundo que trazia tantas dificuldades. José, como a gente já lembrou lá atrás, ele ficou meio assim, não sei não, quando ele soube da notícia de que Maria estava grávida. Porque eles não estavam casados ainda, que história era essa dela estar grávida? Mas o anjo apareceu para José num sonho, dizendo a ele que aceitasse Maria, porque ela estava carregando no seu ventre o Filho de Deus, que seria o Salvador da Terra. E a certeza, a fé que José tinha em Deus era tamanha, era tão grande, que ele não pensou duas vezes. Ele conversa com Maria, aceita como esposa e assume todas as responsabilidades sociais que isso daí podia trazer. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma sociedade em que a mulher não podia engravidar fora do casamento. E que se o marido quisesse abandoná-la por causa disso, ele poderia fazer. Da mesma forma, um marido que assumisse o risco, ou um homem que assumisse, a responsabilidade por ter engravidado uma jovem antes do seu casamento, ele sofreria as sanções, as punições legais. José podia ser açoitado em praça pública por ter cometido esse erro. E a gente não sabe se isso realmente aconteceu, mas é provável que sim. José aceita Maria como sua esposa e cuida dela amorosamente, ternamente, com a certeza de que Deus estava protegendo os passos deles. Mas chegou uma ordem do Império Romano de que estava se começando um novo censo dentro do Império. Censo, não é senso de bom senso, não é senso de contagem, de pesquisa, de investigação. E eles precisavam saber quantos habitantes existiam em todo o Império. Hoje a gente fala do censo demográfico do IBGE, que é quando vem os visitadores que vêm nas nossas casas e aí perguntam quantas pessoas que moram na família, tem todo um questionário, isso acontece de 5 em 5 anos. Mas naquela época, para facilitar esse processo de contagem, aliás, sabe que agora eu estou na dúvida se é de 5 em 5 ou 10 em 10? Vou deixar para lá. Mas naquela época, para facilitar esse processo de contagem, as pessoas eram obrigadas, era uma ordem, que eles voltassem para as cidades onde eles tinham nascido. E aí nessa cidade eles faziam a contagem dos moradores, das pessoas que estavam lá naquela cidade. Era o formato mais certo, de se fazer isso. Maria não nasceu em Belém, José nasceu em Belém. Como ela estava casada com José, na época a lei dizia que a mulher deveria acompanhar o seu esposo, mesmo que ela tivesse nascido em lugar diferente. E por isso eles se põem a caminho para Belém. E Maria já estava no estágio bem avançado da gravidez, o que significa que aquela viagem poderia ser muito difícil para Maria, até porque ela estava para dar à luz a qualquer momento. E ao mesmo tempo era necessário que socorresse, até porque necessário, não sei, a gente fica pensando assim, a gente começa a viajar nas possibilidades. Provavelmente já se sabia que isso ia acontecer lá atrás, existia uma grande possibilidade disso acontecer lá atrás, porque os profetas já tinham dito, há alguns séculos antes do nascimento de Jesus, que Belém de Judá, apesar de ser a menor das cidades, porque é uma cidadezinha muito pequenininha, seria grande na história, porque nela nasceria um grande rei.
José e Maria chegam em Belém, mas a cidade estava apinhada de gente, porque era muita gente que estava voltando para lá, apesar de ser pequenininha, para responder ao censo. E imagina só uma cidade pequena que quase dobra de tamanho, porque tem um monte de gente que não morava mais lá e que está voltando para lá. As hospedarias já estavam cheias, as casas também estavam lotadas de visitantes. E diz a história contada nos evangelhos que o único lugar que eles encontraram para poder ficar foi numa estrebaria. Isso é o modo como a gente vê hoje, né? Mas naquela época era muito comum também que existissem cantos dentro das próprias casas onde os animais ficavam, até para ajudar no aquecimento à noite, para poder ajudar no controle, né, daquela propriedade. O fato é que o cantinho reservado, o cantinho que sobrou para José e para Maria, foi um cantinho próximo dos animais. E Maria, como toda mãe ansiosa por ver seu filho chegar, sentindo que estava chegando o momento do parto, junto com José, prepara amorosamente o que tinha à sua disposição. Um coxo, que era o lugar onde se servia alimento para os animais, foi limpo, foi preparado com palha macia, colocado um tecido por cima, porque era o único berço que Jesus poderia receber naquela noite. Dizem as narrativas que os anjos dos céus vieram até aquela região para chamar a atenção do que estava acontecendo. Que esses anjos poderiam ser percebidos talvez como estrelas que estavam iluminando o ambiente, iluminando a região e ao mesmo tempo apontando a direção. Se a gente for pensar do nosso lado assim, imagina a quantidade de espírito superior que não estava vindo à Terra para fazer as homenagens a esse grande espírito iluminado que estava nascendo naquele momento. E imagina só que talvez alguns espíritos encarnados, mas que tinham a capacidade de vidência, vendo aquelas luzes, se dirigiram aos locais, àquele local. E aí a gente tem a narrativa contada no Evangelho de que os pastores fora da cidade viram a luz se dirigindo e começaram a ficar curiosos e foram lá para investigar. E quando eles chegaram naquele local simples, viram já a mãe com o menino no colo, cercado dos animais, que docilmente, que quase que no sentimento de devoção, estavam lá cercando e dando as boas-vindas para aquele bebê que desde o berço escolheu trazer uma lição importantíssima para todos nós. Jesus não nasceu naquela estrebaria por acidente. Foi tudo muito bem preparado. A vida de Jesus é toda muito bem preparada. Jesus nasceu naquela estrebaria porque era necessário que ele ensinasse para a gente desde o início que não importa o local aonde nós nascemos. Ele escolheu aquele lugar simples e humilde exatamente para mostrar isso. O que importa é o que nós fazemos com a história das nossas vidas, que história que nós construímos para as nossas vidas. Principalmente porque nascer em um berço rico, chique, de ouro, como alguns falavam, ou num berço simples de palha, só mostra pra gente que o que vale mesmo ser comemorado é a entrada numa nova vida. Não importa o que está cercando essa nova vida. Todos nascemos com tudo aquilo que precisamos para vivermos e vivermos bem. E tem mais coisa ainda sobre a história do nascimento dele, mas fica para daqui a pouco. Um beijo para vocês.